Olá, amores do nono ano. Estou aqui para mais uma aula de ciências para o nono ano. Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Maria da Conceição, professora de ciências da Escola Governador Valdemar Alcântara. Eu espero que vocês estejam gostando do tipo de aula que eu estou passando. Eu estou procurando fazer da maneira mais fácil possível para vocês compreenderem. E eu pretendo fazer nas próximas aulas, né, respondendo a questões, as questões que vocês vão deixar, né, lá no grupo de estudo. Já tem algumas, né, anotadas e vai ser tipo uma revisão para a prova. Tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje? Bem, pessoal, nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, que fala sobre a evolução das espécies. Eu preparei um slide, onde eu trago alguns apontamentos. Não são todos do livro, porque o capítulo é bem extenso, né? Vamos lá, o tema é diversidade dos seres vivos. Quais habilidades queremos desenvolver com esse tema? A habilidade do ensino fundamental para o nono ano em ciência, habilidade 10, comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica, ou seja, a diversidade da vida, né? E a habilidade 11 de ciência para o nono ano do ensino fundamental, que é discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultando de processo reprodutivo. É a origem da biodiversidade. Nós vamos falar, pessoal, eu coloquei até um desenho aí bem ilustrativo, né, sobre biodiversidade, eu coloquei um planeta Terra. Todos vocês já sabem o que é biodiversidade, né? Que é a diversidade da vida no planeta. Essa diversidade é tanto nas espécies, né, dentro de uma população, quanto em espécies distintas, em populações variadas, certo? Na abertura do tema, nós temos algumas imagens de pássaros que a gente pode observar o formato do bico, que a gente até falou na aula anterior, enquanto estava falando de Charles Darwin. Ele observou a variedade de bicos existentes. A origem da biodiversidade, pessoal, nos diferentes ecossistemas da Terra, encontramos uma grande diversidade de seres vivos, que podem apresentar muitas semelhanças entre si, mas também apresentam muitas diferenças. Como teria surgido essa diferença? E quanto às outras diferenças entre os seres vivos? Qual será a sua origem? Por que tantas diferenças? Qual será a origem da biodiversidade da Terra? Bem, há tempos essas questões são objetos de atenção de estudiosos da vida natural, interessados em compreender o mundo. Na atualidade, quem se ocupa delas são os pesquisadores que estudam a evolução das espécies, certo? Como assim, tia? Exatamente, tem pessoas dedicadas apenas a estudar a evolução das espécies. Isto é, dedicam o tempo de estudo às modificações que ocorrem nas espécies de seres vivos ao longo do tempo. Nem sempre se acreditou que as espécies evoluíssem. No passado, muitos naturalistas acreditavam que elas fossem imutáveis. Por exemplo, que eram denominados, né, fixismo. O filósofo grego Aristóteles, ele era fixista, acreditava que os organismos vivos teriam se originado na forma como se apresentavam diante dele e nunca haveriam de mudar. Os ancestrais, né, logo em seguida vieram o estudo dos fósseis, né, que aí provou, né, a mudança, né, na evolução das espécies, que é aceita por toda a comunidade científica hoje. Através do estudo dos fósseis, foi se observado que existem seres que vieram antes de nós com características diferentes e outras semelhantes. Desde a época de Aristóteles, né, a história vem desvendar esses mistérios. E aí nós tivemos o primeiro naturalista. O que é um naturalista, pessoal? Uma pessoa que acredita, né, que os seres, eles são 100% naturais e sofrem modificações de acordo com a natureza, certo?
O primeiro naturalista a propor uma teoria da evolução dos seres vivos foi o francês Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet. Ele nasceu em 1744 e ele morreu em 1829. Ele é mais conhecido por todos nós como Jean-Baptiste de Lamarck. Chique, né, o nome, pessoal? Olha o tanto de nome que ele tinha. Aquele que a gente chama apenas de Lamarck. O nome dele era Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet. Né? E aí, na verdade, chama ele só de Lamarck. O primeiro naturalista, né? Quais são as principais ideias evolucionistas de Lamarck? Bem, tá aí o Jean-Baptiste de Lamarck, né? Ele defendia a ideia de que a superfície terrestre teria sofrido grandes modificações ao longo do tempo, de modo que os seres vivos teriam precisado se adaptar a elas. Para Lamarck, a transformação dos seres vivos dependeria de dois fatores: o tempo e as condições ambientais. Em relação ao tempo, ele afirmava que cada espécie atual teria surgido por geração espontânea, de forma independente em relação a outras espécies, e seguido o próprio caminho na evolução. Assim, se no presente existem espécies mais simples e espécies mais complexas, isso seria explicado pelo tempo decorrido desde a origem de cada uma delas até os dias atuais. Dessa forma, espécies mais simples teriam surgido mais recentemente e, portanto, teriam se modificado menos que as espécies mais complexas, que teriam surgido em tempos mais remotos. Ele é o adepto da lei do uso e desuso. Essa lei, pessoal, ela afirmava, ele foi proposta por Lamarck, e afirmava que uma estrutura do corpo de um ser vivo que fosse muito utilizada tenderia a se desenvolver, enquanto uma estrutura que fosse pouco utilizada, tenderia a se atrofiar. Por sua vez, a outra lei, a lei da herança dos caracteres adquiridos. Essas modificações eram passadas para gerações futuras, Com o uso e desuso de determinada parte do corpo, era passado para os descendentes, para ele se manter vivo. Certo? Esse é o principal exemplo, o pescoço da girafa, que a gente já até viu na aula anterior. Bem, aí vamos lá. Aqui nós temos o evolucionismo de Darwin e Wallace. Primeiro, vamos lá. Darwin, a gente já viu quem é, né? Darwin, naturalista, que estudou as espécies, que rodou o mundo fazendo anotações acerca das espécies, observações e tudo. Posteriormente a Lamarck, depois de Lamarck, outras explicações para a evolução dos seres foram propostas. Entre elas, destaca-se a teoria da evolução natural, formulada por Charles Darwin, que é esse senhor aqui, da barba branca. Ele nasceu em 1809 e faleceu em 1882. E o outro, Alfred Russel Wallace, esse senhorzinho aqui, certo? Ele nasceu em 1823 e morreu em 1913. Eles eram britânicos, Embora tenham trabalhado separadamente, Darwin e Wallace chegaram a ideias semelhantes em relação à evolução das espécies. Vamos lá. Ambos acreditavam, na seleção natural. O meio tem uma influência muito grande para selecionar as características mais favoráveis à sobrevivência. Se ocorrem alterações no ambiente, algumas características são mais favoráveis para a sobrevivência de indivíduos de uma mesma espécie. Essa ideia da seleção natural, ela diverge da ideia de Lamarck, pois Lamarck se baseava na intencionalidade da mudança. Conforme o indivíduo ia precisando usar aquela parte do corpo, ela ia mudando, não é verdade? Vocês lembram? E eles não, eles acreditam que conforme o ambiente fosse mudando, que os seres iam evoluindo. Essas ideias foram propostas por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, em meados do século XIX. Eles observaram o formato do bico, que eles se basearam, ambos em partes diferentes, mas acreditando sempre no ancestral comum. Aí nós temos o quê? Temos várias outras proposições, As principais diferenças entre as ideias de Lamarck e de Darwin. Lamarck, o ambiente induz os seres vivos a mudar.
né? E Darwin, os indivíduos com características mais favoráveis a determinada condição ambiental têm mais chance de sobreviver e de se reproduzir. Lamarck, em um ambiente, uma estrutura do corpo que é muito utilizada tende a se desenvolver e uma estrutura que não é muito utilizada tende a se atrofiar. Darwin achava que os indivíduos com características favoráveis tendem a produzir maior número de descendentes que poderão herdar essas características e não desenvolver as que já têm, né? No caso. Lamarck, as estruturas resultantes do uso ou desuso passam para a próxima geração. Darwin diz, as espécies atuais surgiram de espécies ancestrais que se modificaram ao longo do tempo. São 3 pontos bem importantes. Evidências da evolução. Bem, vamos lá. São 3 evidências, pessoal. Primeiro, a homologia, né? Que a gente pode ver aí, os órgãos homólogos. Segundo, os órgãos análogos. Terceiro, os fósseis. Eu considero uma quarta. Qual é a quarta, tia Maria? A quarta é os estudos genéticos. Nem apareceram nesses lá, eu não quis colocar, porque eu achei melhor deixar só os 3 mesmo. Vamos lá. Primeiro, os órgãos homólogos, para não confundir muito a cabeça de vocês. Muitas vezes, órgãos homólogos, muitas espécies, né, muitas vezes espécies distintas apresentam estruturas semelhantes. Dizemos que tais estruturas são homólogas, quando se desenvolveram de um ancestral comum, mesmo que elas tenham funções diferentes. Por exemplo, aí nós temos a asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia e a perna de um gato. Tem ossos semelhantes, né, homólogas, ou seja, parecidas, nas suas funções, certo? Os órgãos análogos, ou seja, são órgãos que têm a mesma origem embrionária. Mesmo não tendo a mesma origem embrionária, né, eles têm funções semelhantes. Nos órgãos homólogos, a origem é a mesma embrionária. Em todos os 3, saem do mesmo parte, que tem função diferente, mesmo sendo com a mesma origem. Já os análogos, não. Eles têm funções semelhantes, mesmo tendo origem diferente. Aí nós temos como exemplo a asa de um inseto e a asa de uma ave. Na asa do inseto não tem os ossos, mas tem as nervuras, né? Já na ave tem as asas e tem os ossos. Tem as penas e tem os ossos. Por último, os fósseis. A existência de fósseis é o mais forte indício de que o nosso planeta já foi habitado por seres que não existem mais nos dias de hoje. Eu ainda consideraria uma quarta, que são os estudos genéticos, né? Eles nos dão evidências da evolução, quando nos permitem compreender as relações de parentesco entre diferentes espécies, visto que espécies que apresentam parentescos mais próximos compartilham um maior número de genes. O surgimento de novas espécies. O surgimento de novas espécies, pessoal, na comunidade científica, todos os anos, né, há essa discussão acerca das novas espécies. Esperam-se, né, novas descobertas de novas espécies de seres vivos, porque no mundo existem muitas espécies que ainda não foram catalogadas. Como assim, tia? Exatamente. Tem espécies que o homem ainda não conseguiu estudar para descobrir todas as suas características e poder, né, notar para passar para as próximas gerações, certo? Nós temos alguns casos de novas espécies, né, que durante o processo evolutivo nós vamos vendo. Por exemplo, a especiação, já até falei na outra aula um pouquinho sobre especiação, né? Que ocorre de diversas maneiras, principalmente quando surge uma barreira geográfica, que é o caso aqui, ó. Um rio no meio entre uma população, né? Cruzam entre si. Quando há separação com o rio, elas vão cruzar entre si, cada uma gerando novas espécies, novas populações, chamada especiação esse momento, né? Aí, aspectos evolutivos do ser humano. Nós temos, né, nos últimos anos foram descobertos fósseis de espécies distintas de primatas, que seriam mais próximas dos seres humanos do que os chimpanzés. Essas espécies são conhecidas como hominíneos. A mão do orangotango, a mão do gorila, a mão do chimpanzé e a mão do ser humano. São bem semelhantes. E todos os anos, pessoal, com base nos estudos, são feitas novas descobertas. Eu não posso nunca dizer, isso aqui é isso e pronto, na biologia. Não. Todo ano está sendo descoberto coisas novas.
certo? E assim, a gente for observar, a cada ano nós temos novas descobertas e somos desafiados a aprender algo novo, pessoal. Bem, depois de vocês, né, quiserem dar uma pesquisada acerca do conteúdo, eu aconselho, viu? Vocês dêem uma pesquisada. Essa aula, ela é pequena, pouco tempo. Como vocês não têm livro, vocês têm que pesquisar em outro canto, sim, para responder às atividades, viu? Depois de ler, para revisar o que foi visto na videoaula, é hora da atividade. Segue a imagem do formato, pessoal. Preciso que vocês façam a atividade nesse formato. Atividade de ciências, semana 19, nome, data e turma, certo? E aí as instruções são essas. Questão 1, opção A, B ou C, o D ou E, né? No caso, você vai dar questão 1, opção. Questão 2, opção. Precisa copiar tudo? Quem quiser copiar é bom porque você fica para estudar para a prova. Não quero copiar tudo, tia. Pode mandar só a resposta, só o gabarito que eu aceito, tá bom? Mas esse é o formato. Se você quiser me mandar, vai ficar melhorzinho, né? Eu agradeço, por quê? Porque vai facilitar na hora de eu corrigir, tá bom? A atividade de vocês vai ter 5 questões, 4 de objetivas e uma subjetiva, que é o que vocês vão dizer o que é. Eu espero que vocês, né, estejam todos bem. Essa aqui são as redes sociais, o blog, certo? Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, assistam o vídeo, pessoal, viu? Que tá lá no canal do YouTube, que eu vou disponibilizar para vocês. E até a próxima aula. Um cheiro e fiquem com Deus.